Rodrigo Silva, Lages, Santa Catarina. Como identificamos, de forma objetiva, relacionamentos abusivos? Como devemos proceder? É interessante você já colocar de forma objetiva. Primeiro problema, Rodrigo, e todas e todos que acompanhamos, é esse elemento que você apresentou, objetivamente. Objetivamente mesmo fica difícil. Não há nenhuma experiência humana que não seja, por assim dizer, contaminada, é melhor dizer filtrada por nossa subjetividade. Filtrada porque tanto nós podemos entender pelo aspecto negativo da subjetividade, nossa perspectiva pessoal, que está impregnada de nossa biografia dessa vida ou de outras reencarnações, para quem aceita isso, nós aceitamos como fato. Nós não estamos ligados a nenhuma religião convencional, estamos aqui representando um pensamento cristão, por assim, se a pessoa quiser entender lato sensu, cristianismo como religião, somos cristãos, cristãs, mas não somos ligados a nenhuma religião convencional. Preferimos a espiritualidade, quer as pessoas, vocês que nos assistam, sejam ligados a uma religião ou nenhuma religião, mas aceitamos a reencarnação como fato comprovado por diversas evidências científicas em sérias instituições universitárias de pesquisa nos Estados Unidos e na Europa nos últimos decênios. Então, retornando, a nossa biografia pessoal dessa encarnação e de outras cria esses critérios que são, na verdade, lentes ou filtros para as nossas percepções. E quando fazemos referência, então, a uma percepção sobre quem nós somos e como nos relacionamos com outras pessoas, então estabelecem-se ainda mais processos de distorção da objetividade. A objetividade absoluta não existe. Mas eu entendi a sua pergunta, foi muito boa a sua colocação, fiz um elogio bastante sincero, não estou sendo elegante, quer dizer, a pessoa pode ser sincera sem ser completamente transparente. E eu estou sendo bem transparente ao dizer que foi boa, porque justamente por reconhecermos que as experiências e relacionamentos interpessoais são prenhes, são cheias por todos os ângulos de observação, de subjetividade, nós podemos ficar afogados e perdidos no marnel, numa espécie de pântano de confusões, de complicações emocionais, de questionamentos, conflitos internos e não sermos resolutivos e não sermos práticos. Então, o que se pode dizer de tornar um pouco mais objetiva a análise e a conclusão para ser aplicada de notarmos um relacionamento abusivo? Quando, primeiramente, eis a grande questão, nós próprios temos uma atitude não abusiva com nós mesmos. Porque se nós não temos respeito por nós próprios, naturalmente vamos autorizar e até sinalizar as pessoas atraindo comportamentos abusivos e invasivos. Comportamentos de invasivos, absorventes, controladores, manipuladores, existem em toda sorte de relacionamento. Os profissionais, familiares, sociais, religiosos, etc, etc, etc. Todos nós sabemos disso, ou se não sabemos, deveríamos estar cônscios de eles existirem. E o primeiro item de defesa e de autodefesa para esses processos é isso. A base da estruturação de nossa personalidade num eixo visceral de autoconsciência. Quem eu sou? Quais são as minhas prioridades, ainda que essa identidade, quem eu sou, seja fluida, e deve ser, nós podemos modificar diversas de nossas identidades que compõem o nosso ser. Nós temos diversas identidades, essas identidades devem ser percebidas quanto possível conscientemente, porque senão somos controladas por elas no nível inconsciente e isso nos prejudica. Então, primeiramente, quais são nossas identidades? Sou desta profissão. A pessoa às vezes diz, quem você é? Sou advogado ou sou médico. Podemos usar o verbo ser para isso aí. Só que devemos fazer o possível para que esse afirmar, sou mulher heterossexual, por exemplo, que nós não sejamos completamente identificados com esses papéis, essas funções, mesmo tão fixas durante uma existência física, pelo menos, como ser uma mulher, até onde se entende hoje, uma mulher cisgênero heterossexual, porque ela pode se descobrir um dia bissexual, homossexual, como seja, ou descobrir que ela não é cisgênero e tem uma identidade trans.
Mas vamos imaginar aquelas que são mais fixas. Nacionalidade, a pessoa também pode adquirir nacionalidade de outro país. Mas, berço, algumas dessas identidades são mais fixas no transcurso da encarnação. Mas mesmo nelas, e talvez exatamente nelas principalmente, nós devemos ter uma consciência do dinamismo da consciência humana, ou da psique humana, das ideias e valores e sentimentos, que nos ajudam a nos relacionar com essas identidades, para não ficarmos aprisionados nessa identidade. O problema de nos identificarmos demais com uma das nossas funções, um dos nossos papéis sociais, uma das nossas responsabilidades diante das pessoas, como por exemplo a profissão, ou um papel familiar, sou pai, sou mãe, e de pessoas na menor idade, então a minha responsabilidade é acentuada. Qual seja a nossa identidade, um conjunto de identidades, nós devemos percebê-las sem nos deixarmos absorver e, portanto, dominar por elas. Nós temos que ser gerenciadores de nossas existências, não escravos dos papéis sociais. Há pessoas que se deixam escravizar por compromissos profissionais. E com isso nós não queremos dizer que a pessoa se torne negligente, mas que ela compreenda que há prioridades tais que, se não forem observadas atentamente, vão comprometer todas as nossas outras funções. Então, essas prioridades, e que vamos colocar uma por excelência assim, que agregue todas as demais, é espírito. Você pode chamar consciência, você pode chamar centro de percepções. Quem nós somos? Qual é o seu eu mais profundo? Qual o nosso eu mais profundo? Mais uma vez, vamos ter uma percepção fluida disso. É importante prática meditativa, prática oracional, o exercício de fazermos autocrítica, autoanálise, com terapia convencional. Temos que ter uma afinidade com o terapeuta ou a terapeuta, através de aconselhamento profissional, através de grupos de apoio em que nós tenhamos afinidades ideológicas, vamos colocar assim, principiológicas, a palavra ideológica é muito contaminada de conotações pejorativas. Afinidades principiológicas, de valores, de convicções. Grupos de apoio, alguns amigos, algumas amigas com quem nós nos abramos com o máximo de sinceridade e até aquele estado catártico de botar para fora o que dificilmente teremos coragem de falar em grupos que não sejam íntimos, para haver partilhas, para haver um estímulo recíproco de conhecimento. É interessante, autoconhecimento. É interessante que para uma pergunta como essa de Rodrigo, isso tudo é base. E vocês, todos nós, prestemos atenção para o fato de que essas mesmas reflexões que nós aqui colocamos como introito à resposta de Rodrigo, na verdade já fazendo a resposta a ele, não é isso mesmo, acho que é Rodrigo, o nome do rapaz de Lages, não é isso? Em Santa Catarina, se não me engano, se minha memória não estiver falhando aqui agora. Mas a pergunta dele é interessante porque, ao nós trazermos esse assunto, eu estou me sentindo vitimado num relacionamento, ou vitimada. Todos nós, em algum momento, somos vítimas. Todos nós somos vitimados de injustiças. Injustiças são moeda corrente no mundo físico da Terra dos dias que correm. A questão é não ficarmos o complexo de vítima, que é uma postura de projetarmos a responsabilidade para fora de nós mesmos e, por isso, renunciarmos ao nosso poder de resolver os problemas. E para isso nós temos que ter esse processo todo de autoconhecimento, de nos alinharmos com o nosso eixo, o nosso centro, quem eu sou. Diversos autores chamam de a perspectiva da testemunha invisível, a perspectiva do observador, da observadora, que percebe momentos de raiva, tristeza, ciúme, inveja, embora muita gente não admita ter essas emoções que são básicas, medo, lá vai. Percebamos essas experiências emocionais, esses fluxos de emoções, de pensamentos, às vezes sentimentos, como a percepção da profundidade de compromisso que tenhamos com nossos filhos e filhas, sobremaneira na menor idade, quando mais precisam de nós. Isso é uma coisa mais branda do que emoções candentes que nos torram a mente e a lucidez. Então, aqueles sentimentos profundos e contínuos, mais enraizados no melhor sentido, mais elevados também na melhor acepção da palavra, como o sentimento de pais e mães responsáveis. Então, observemos esses sentimentos, também esses, de uma perspectiva de um observador ou de uma observadora.
Um ser que veja tudo, analise tudo para concluir com mais isenção. Olhem que interessante. O lugar por excelência de maior parcialidade, que é o nosso mundo interno, ou seja, o que você falou, Rodrigo, que é uma questão para todos nós, de maior subjetividade. Para termos mais objetividade, temos que procurar essa ótica, esse ponto de observação que seja isento, imparcial, quanto possível. Que não nos deixemos contaminar pela dinâmica do dia a dia, pelas diversas superveniências, as intercorrências, as informações. Somos assoberbados de ataques de informação por diversas mídias sociais, pelos aplicativos celulares. As pessoas vivem sobrecarregadas intelectual e emocionalmente de informações, muitas delas dispensáveis. Por exemplo, isso mais ainda nos afasta dessa ótica que é essencial para termos mais força para tomarmos decisões seguras, apropriadas, inteligentes, por isso efetivas, para resolvermos os nossos problemas, como os relacionais a que Rodrigo fez referência. Então, retornando, se eu percebo com clareza quem eu sou, aproximadamente, nós temos que definir quais são então eu posso dizer quais são minhas expectativas no relacionamento. Quando eu sei quais são as minhas expectativas, existe um pacto tácito ou expresso. Nós estabelecemos acertos com as pessoas com quem convivemos, sejam acertos claros ou eles são implicados, não ditos e muitas vezes por isso dando espaço a confusões, complicações que poderiam ser evitadas. Normalmente nós não acertamos abertamente. Mas, principalmente os relacionamentos antigos, com pais, mães, filhos, filhas, parece que eles são tão naturais, as obrigações parecem tão óbvias que nós nos esquecemos de estabelecer. Por exemplo, por que está no decálogo da Bíblia, lá nos 10 mandamentos que Moisés recebeu, que os filhos e filhas devem honrar pai e mãe? Porque é completamente dispensável dizer que pais e mães honrem seus filhos. E abusos de crianças acontecem de várias formas. Fala-se do abuso sexual, é óbvio que é muito lesivo, mas há abuso físico, espancamento de crianças, abuso emocional, cala a boca, engula seu choro, abuso intelectual, não me interessa a sua opinião. Tratamos crianças como se fossem animais ou escravos. São os seres que servimos, é nossa responsabilidade. Abuso religioso, você vai ter que receber a minha religião. Abuso espiritual, seu propósito de vida é esse. Você vai ter que seguir essa carreira profissional, você vai ter que se casar com uma pessoa dessa ou daquela forma, conforme minha opinião, porque eu julgo que sendo pai e mãe, posso determinar o seu destino. Isso tudo é abuso. Alguns desses abusos, todos eles são muito lesivos, não só o sexual. Então nós temos que não diminuir a percepção de abuso, mas ampliar. Então, fazer a autocrítica em relação a crianças, porque depois vamos ver em relação a adultos também. Pessoas que foram muito abusadas na infância, por exemplo, têm a tendência, com a personalidade relativamente quebrada, às vezes fossilizada de forma errada. Você sabe quando a pessoa quebra um osso, por exemplo, fratura, não chegando a quebrar propriamente, e calcifica de forma errada, ela pode sofrer uma disformidade, uma disfunção no membro onde foi o osso fraturado, etc. Isso acontece em nossas almas. Então, pessoas que foram abusadas na infância, com mais frequência, se permitem relacionamentos abusivos na vida adulta. Então, precisamos criar um espírito de autorrespeito e autoproteção para que possamos estabelecer, então, qual é o meu mínimo ético, o meu ponto mínimo de tolerância nos relacionamentos. Pessoas de muito sucesso externamente na vida profissional, pessoas inteligentes, instruídas, permitem relacionamentos primários no campo do autorrespeito. Permitem ser violadas, desrespeitadas e ofendidas no que elas consideram essencial, como, por exemplo, o capítulo de sua fé. Nós temos que ter respeito pelas pessoas que, por exemplo, têm uma visão religiosa negativa sobre a existência de Deus. Deus não existe. Isso é uma opinião religiosa. Isso não é científico. Isso é um partido de fé. Porque há evidências para Deus existir e existem pessoas que negam que essas evidências são suficientes. Não há evidências que Deus não existe, porque você não se pode provar uma coisa que não existe. Pode-se provar que existe ou não se prova, ou as provas são insuficientes. Então, ter uma convicção de que Deus não existe é uma opinião, uma crença.
Então a pessoa tem todo o direito de ser ateia ou ateu. Mas no momento em que uma pessoa, digamos, ateia, ou uma pessoa de uma visão cristã fundamentalista, se casa com uma pessoa mais aberta, ou uma pessoa, vamos imaginar os extremos opostos, um fundamentalista cristão e um ateu, estão extremos opostos, na minha opinião. Pelo menos acredito que a maior parte de vocês. Os radicalismos fanáticos, o religiosismo convencional, muitos ateus e ateias, na verdade, não descreem de Deus, mas não aceitam a visão da religião formalmente organizada, conforme ditames morais ultrapassados, completamente obsoletos, que não condizem com as aspirações, necessidades, mesmo de indagação filosófica do ser humano contemporâneo, atualizado, que está buscando estar sempre em processo de desenvolvimento, de autodescoberta e descobrimento de novas perspectivas de mundo. Então, não se coaduna. As religiões convencionais normalmente não estão em paridade, em compasso com a celeridade dos desenvolvimentos científicos, tecnológicos, dos costumes culturais, etc. Então, imaginemos, se essas duas pessoas vão viver em matrimônio, o matrimônio é uma relação em que podem se estabelecer e devem. Há certos muito claros. São duas pessoas adultas. Elas vão vão formar uma família. Perfeitamente temos que conversar sobre todos os assuntos que sejam essenciais para os dois lados. Então, para que a pessoa estabeleça essa conversa e depois cumpra, temos que considerar o que não pode ser motivo de invasão. A invasão, quando o que nós consideramos essencial, nossos sentimentos sagrados. Por exemplo, alguém diz, eu tenho um sentimento especial por meus pais biológicos. Eu tenho uma identidade profunda com essa linha religiosa. O parceiro ou a parceira ou vai respeitar essas identidades ou então se afasta. Mas ele não pode, tá certo, vou fazer de conta que respeito, mas eu quero submeter sua opinião à minha. Isso é invasão do espaço, isso é abuso, é uma situação abusiva. E há pessoas que aguentam isso no dia a dia, é assim mesmo, ter paciência, vou compreender. Temos que compreender problemas psicológicos de personalidade que todas as criaturas humanas temos, mas desrespeito e violência aos nossos sentimentos, não. Às vezes isso é disfarçado. Por exemplo, uma pessoa não concorda com a religião de alguém, mas isso é um recurso de manipulação. Em vez de atacar, por exemplo, digamos que alguém seja adepto da Igreja Católica, e muito fervoroso, não católico como às vezes se fala no Brasil, que tem uma maioria católica ainda, e diz que é católico, mas não frequenta a igreja, não tem nenhuma prática disciplinar de quem de fato é adepto da Igreja Católica. Pode apenas por ser um contingente grande. Mas vamos imaginar um católico fervoroso que segue os preceitos da igreja e vai à missa todos os domingos, etc. Então, de repente, a esposa ou o esposo começa a fazer zombarias a respeito do padre que oficia missa naquela igreja, na paróquia que o seu cônjuge frequenta. Esse desrespeito, essa zombaria, não é com um padre que não está ouvindo a fala, ou com o pastor da igreja evangélica que é esposa ou esposo frequente. É um desrespeito direto aos sentimentos daquela pessoa que está ouvindo. Dizer que não, eu sou seu amigo, seu esposo, é aquela pessoa que não presta. Não. São os nossos sentimentos que estão sendo desrespeitados. Nós vamos falar sobre ideias, não vamos desviar o assunto para pessoas. É uma falha, inclusive, não só no campo da negociação, da retórica, no melhor sentido falando, e da decência, da honestidade numa discussão. Nós não respondermos a uma ideia, porque não temos argumento contra ela, então atacamos a pessoa que traz a ideia. Vamos tentar desmoralizar a pessoa, porque nós não temos como contra-argumentar. Então, em vez de a pessoa responder a um argumento que apresentamos, ela corre para atacar a pessoa que foi canal. Isso é desonesto. Isso não só não é inteligente, como não é íntegro, não é digno, não é distinto. E isso é uma falha óbvia. Pessoas treinadas em processos de negociação, de conversa, de mesmo, vamos colocar no melhor sentido de abordagem política, religiosa, cultural, acadêmica. Se um acadêmico, vamos imaginar uma discussão entre cientistas. Se no momento que dois cientistas estão discutindo, imagine, a ciência vai dar uma ideia melhor. Dois cientistas estão discutindo sobre um assunto.
Então estão argumentando sobre um tema. Ou dois políticos, ou dois religiosos, ou uma pessoa que é cientista e a outra se identifica mais como religiosa, ou uma é mais artista e a outra é mais identificada com a ciência. Então estão argumentando alguma coisa. E num certo momento, uma das pessoas percebe que seus argumentos estão pobres. Todos nós, em algum momento, podemos perder uma discussão e temos que ter a adultidade, primeiro é sermos maduros, e depois a hombridade, a dignidade, a decência, a honestidade de assumir que não temos argumento. O que as pessoas normalmente fazem quando não têm ou maturidade ou decência, ou seja, não são nem maduras ou não, as duas, uma das duas ou as duas, não são maduras o bastante para serem adultas de verdade. Não interessa que pareçam inteligentes ou de fato sejam instruídas, ou de fato sejam, estou falando de maturidade psicológica, ou que não sejam íntegras, honestas. Elas, quando percebem que estão sem argumento, atacam a pessoa. Dizem que a pessoa não tem autoridade moral, começam a atacar a defesa da pessoa, fogem à argumentação. O assunto é deixado de lado. E isso é manipulação, por exemplo. Isso é um comportamento abusivo. Isso é bem óbvio para pessoas experientes. Inclusive, o ataque acontece de um modo que tente perturbar a pessoa que está na discussão para que ela fuja do assunto, já que a pessoa não tinha argumentos contra. Isso é, vou repetir, pouco maduro e indecente, ou as duas coisas ao mesmo tempo. E os especialistas do assunto conhecem isso. E pessoas experientes e perspicazes do dia a dia, mesmo sem grande conhecimento, intuem isso claramente. Você fugiu do assunto. Você não contra-argumentou o que eu disse. Você não está falando do assunto. Você desviou o tema. Então, procurar, antes de nos vitimizar, antes de atribuir a terceiros os nossos problemas, antes de dizer, a questão o outro que está me fazendo sofrer. Não sou eu que tenho o poder sobre minha vida. Temos esse cuidado. Em vez de dizer que o outro é o problema, eu estou sendo abusado, o porquê que eu estou autorizando o comportamento abusivo de alguém em minha vida? Se eu sou adulto, adulta, eu devo me comportar como uma pessoa que sabe identificar atitudes abusivas e falamos, epa, você entrou num campo que eu não admito. Se esse assunto continuar, eu vou interromper. Isso é outra conversa. Nós não precisamos continuar a discussão com a pessoa enquanto ela quer. Se o diálogo estiver respeitoso, podemos continuar. Se a conversa descamba para uma atitude de desequilíbrio emocional e de ataque moral, nós simplesmente podemos encerrar a conversa. Quer a outra pessoa queira ou não, porque o diálogo tem que ter a vontade deliberada, o livre-arbítrio respeitado das duas partes, diálogos, a lógica de dois. Pode haver uma discussão com mais pessoas, mas participa quem está dizendo, eu quero participar. Se não, se você não mudar o tom, eu vou me retirar e deixar você falando só. E isso seria excelente até para relacionamentos íntimos. Quantas vezes uma discussão que poderia evoluir para ofensas de difícil, depois, reparação? Quantas relações seriam salvas de uma ruptura se as pessoas soubessem, chegou o momento em que nós perdemos a equanimidade nas ponderações, perdemos um mínimo de domínio das emoções, fugimos à razoabilidade, não só racionalidade, fugimos a uma atitude de civilidade e urbanidade dentro de casa. Principalmente, nós achamos que devemos ser educados na rua e em casa agimos como cavalos e éguas, dando coices em crianças, por exemplo, descarregando a raiva de um chefe ou de um colega em crianças que não podem se defender. E isso acontece a rodo, arroz de festa, o tempo inteiro. Então, prestemos atenção a isso. E com cônjuges, quero chegar em casa, colocar os braços para cima, as pernas para cima, porque em casa é o lugar de descansar. Tem um trabalho na rua e no relacionamento conjugal, o sonho de amor, o paraíso. É uma das maiores ilusões que nós temos. Relacionamentos conjugais e relacionamentos familiares, todo relacionamento é área de trabalho. Nós podemos ter um equilíbrio de trabalho, aprendizado, lazer. O sociólogo do trabalho, Domênico De Masi, chamou a atenção para o conceito de ócio criativo que ele cunhou no final dos anos 1990 e se tornou best-seller internacional. Mas nós podemos tomar essa perspectiva de modo mais amplo, não só no trabalho.
Ou seja, são mais eficazes aqueles profissionais que trabalham e se sentem estudando e se sentem brincando, tendo lazer ao mesmo tempo, porque eles podem se dedicar mais tempo àquela atividade de trabalho e, portanto, se tornarem mais capacitadas essas pessoas do que os seus colegas. Mas devemos entender a mesma coisa. Em casa é hora de descanso completo? Eu vou relaxar completamente justamente quando eu chego em casa para o meu maior dever, que, por exemplo, é ser pai ou mãe de crianças que estão no ambiente? Então, o meu trabalho, o meu dever é só no universo profissional? Será que nosso sentido de responsabilidade é tão estreito assim? É muito comum. As pessoas mantêm uma máscara de civilidade, não no sentido de máscara de desonestidade, não, vou fazer um esforço para ser educado aqui. E com a criança, estou em casa, descarrego toda a minha fúria contida durante a atividade profissional no correr do dia. Devemos chegar em casa, nos reequilibrar, nós somos seres humanos, temos falhas. Tomar um banho, arejar, não dá para tomar banho imediatamente, areja, lava o rosto. Eu estou dando dicas soltas, cada um vai fazer o seu modo. Vou agora ter contato com crianças. Há crianças em casa, eu não posso fazer das crianças fios terra do meu próprio desequilíbrio. Então tenhamos mais responsabilidade, mais do que nos proteger de relacionamentos abusivos, temos consciência do espaço de respeito e depois, quem mais se protege de relacionamentos abusivos? Quem tem mais consciência de não ter comportamentos abusivos com outras pessoas. Quando nós somos muito cuidadosos com terceiros, com outras pessoas, nós também podemos perceber com clareza quando alguém invade o nosso espaço. Dificilmente se encontra um ponto de equilíbrio. Geralmente há pessoas arrogantes, invasivas, intempestivas, não necessariamente esse conjunto de qualidades, mas vamos colocar só apenas esses dois pares de opostos. Pessoas abusivas, invasivas, manipuladoras, pessoas submissas que se vitimizam e que se entregam a abusos. As duas têm suas racionalizações. Criam desculpas para estarem numa posição ou noutra. Há gente que se submete achando que é uma posição cristã. E Jesus disse, não vim trazer a paz, mas a espada. A combatividade, a atitude lúcida, responsável. Verdadeira espiritualidade leva o indivíduo a ser mais responsável, mais adulto. A transcendentalidade não é possível sem a imanência. Não há transcendência sem imanência. Primeiro temos que viver o princípio básico da vida adulta, inteligente, madura, para que depois possamos ter qualquer tipo de aspiração acima disso. E basicamente a espiritualidade é um processo de supraestrutura de sentimentos e ideias sofisticados que não podem existir sem o alicerce de conhecimento, pensamento correto, então base mínima de conhecimento geral, e principalmente de autoconhecimento e, portanto, de razoabilidade nas ideias. Nem tudo é rigorosamente racional, porque a vida humana não é assim. Quem disser que é completamente racional não percebe, vamos estudar o assunto, não percebe que nós somos basicamente feixes de emoções, colocando justificativas, desculpas em cima das nossas emoções para estabelecer o que nós sentimos que queremos. Temos que perceber essa tendência caprichosa, emocional, resíduos, vetores mentais, animais, subpersonalidades animais, subpersonalidades infantis. Temos esses aspectos entre nós. Quando temos consciência disso, podemos ficar mais fortes, maltratar menos as pessoas, ou seja, respeitar mais o próximo e assim, por conseguinte, exigir e ter clareza na hora de nos colocar em defesa de movimentos de abuso de outras pessoas.